O conto fala sobre a volta de Vasco da Gama da Índia. Sua tropa procurava um lugar onde pudessem pegar água doce e reabastecer o navio para continuar o trajeto. Vênus, em direção a eles, levava a Ilha dos Amores. Avistaram as ninfas que viviam na ilha. Quando desembarcaram, as ninfas fingiam que não tinham notado eles. Era uma técnica ensinada por Vênus para que fossem desejadas. Algumas ninfas tocavam cifras, outras harpas e flautas, e um grupo de ninfas corria com arcos e flechas, fingindo caçar algum animal, enquanto outro grupo se banhava nua no lago. Então, Fernando Veloso, que estava no barco, desconfiado que as ninfas não fossem reais, disse para seus companheiros irem atrás delas e verificar. Então, todos os homens correram em direção às ninfas, e elas corriam deles, mas não tão rápido, pois queriam ser pegas. Leonardo também estava no navio. Era um homem namorador com desgostos e fracassos amorosos. Foi então que todas as ninfas já tinham cansado de correr, mas Leonardo ainda corria atrás de sua ninfa. Então, após a ninfa ganhar várias declarações de amor, ela parou para ouvi-lo e cedeu, se desfazendo em puro O som dos beijos famintos, choros, afegãos suaves recuavam por toda a floresta. O autor até cita que o que aconteceu ali deve ser sentido, não imaginado, mas já que não podemos sentir, imaginemos. Depois do amor, as ninfas cobriram seus amantes com coroas de ouro e flores e prometeram que estariam com eles na vida e na morte. Depois disso, Tétis levou Vasco da Gama para um castelo feito de cristal e de ouro. Por ali tiveram uma tarde prazerosa. Assim como todos os outros, mas estavam entre árvores e flores, tudo foi um prêmio pela deusa Vênus, que achava que os portugueses mereciam esses prazeres. Podemos citar no conto as ninfas e a deusa Vênus, que tenta ajudar em toda a viagem, e as ninfas estavam lá para recompensá-los. À noite, quando todos estavam satisfeitos do jantar, Tétis levou os homens ao palácio, onde todos se sentaram em cadeiras de cristais, menos ela e Vasco da Gama, que se sentaram na ponta da mesa em cadeiras de ouro. Eles estavam muito felizes. Ao final, Tétis chamou Vasco da Gama e os outros e fizeram um caminho pelo bosque, onde chegaram em uma planície. Portugueses viram no ar uma esfera brilhosa. Tétis então começa a explicar sobre a esfera e conta que ela se chama Máquina do Mundo e foi fabricada pelo ilimitado e profundo saber. Essa luz vinha da primeira esfera, envolvendo as menores, e nunca se movia, em comparação à segunda, que chega tão rapidamente até o ponto de ficar invisível, e ela é chamada de primeiro móvel. A mesma transmite movimento para os demais, e com isso era feito os dias e as noites. Já a terceira era chamada de cristalino, girava mais lentamente, onde é ligada aos ciclos equinócios. A quarta esfera se chama firmamento, e é onde está fixado os astros que formam as 12 constelações do zodíaco. As figuras formadas pelas estrelas, chamadas Carreta, Andrômano, Cassiopeia, Ório, a Lebre, o Cisne e os Cões, Argos e Libra, Saturno, Júpiter, Marte, Mercúrio, Vênus, Sol e a Lua, onde todas as órbitas seguiam diferentes cursos, ora se distanciando ou aproximando do centro, que era a Terra, e também a última esfera, onde havia o fogo, a água, o ar e a terra, e também morada de humanos, que não se contentavam em sofrer perigos da terra, e também desafiavam o mar. Tétis conta então para Vasco da Gama, começando pelos confins da Europa, passando pelo continente africano, que os portugueses tinham acabado de contornar. Depois, explica sobre o Oriente, do Mar Vermelho até o Japão, descrevendo detalhadamente a sua geografia, suas nações, seus povos, suas riquezas, costumes, religiões, sua história passada e a futura, e o nome de todos os heróis portugueses que eles passariam. Depois, mostrou um grande continente que se estendia de um polo até o outro, muito rico em ouro, e esse seria descoberto pelo agente de Castelo, que seria então chamado depois de Santa Cruz. Isso era tudo que Tétis poderia contar sobre o futuro. Então ela disse que o tempo estava favorável para eles voltarem para Portugal, já que o rei já estava esperando a vinda deles. Os portugueses se despediram então da ilha, tendo lembranças das ninfas que cantariam depois as suas glórias.
O vento estava manso, então cortaram o mar sereno até avistarem a terra natal. Foram recebidos com muitas festas pelo povo e pelo rei Dom Manuel, que recebia-os com muita glória.